Funcionária racista de zoológico joga menina negra no recinto do leão e isso aconteceu. Ei você aí, antes de entrar de cabeça nessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para me ajudar muito nesse início. E antes de mais nada, de qual cidade você está assistindo? Ficaremos muito felizes em saber. Deixe nos comentários. Imagine só, uma inocente ida ao zoológico, um momento para fortalecer os laços de uma família e ensinar a uma criança a beleza da natureza, ser transformado em um pesadelo pela atitude fria e calculista de uma funcionária. É revoltante pensar que, em pleno século XXI, o preconceito ainda surge onde menos se espera. Nessa história que estou prestes a contar, o que deveria ser um dia comum de pai e filha se transforma em uma batalha por dignidade e justiça. Neste relato, você vai se deparar com escolhas difíceis, momentos de dor e superação, e, acima de tudo, uma busca incansável por justiça. O que leva uma pessoa a tratar outra com tanto desprezo? E como um pai é capaz de transformar esse ódio em uma lição de vida para sua filha? Essas perguntas serão respondidas, mas prepare-se, essa é uma história que vai mexer com seus sentimentos. João, um homem comum, enfrenta o preconceito de frente para proteger sua filha, mostrando que a justiça é mais do que uma palavra, é uma luta que, às vezes, precisamos travar até o fim. Aquela manhã começou como qualquer outra para João, um pai dedicado, que com orgulho decidiu levar sua filha, pequena e cheia de curiosidade, para conhecer o zoológico. Desde cedo, ele sabia que, para ela, o mundo era um espaço de descobertas e sonhos. Ao chegar, seus olhos brilhavam, fascinada pelos animais e pelo ambiente. Mas, em meio a toda essa alegria, a tensão se infiltrava. João notou o olhar julgador de uma funcionária do zoológico que, de forma dissimulada, os observava. Ele conhecia bem aquele tipo de olhar, um olhar carregado de preconceito, como um lembrete frio das barreiras invisíveis que ele e sua filha enfrentavam diariamente. Quando se aproximaram do recinto dos leões, a funcionária aproximou-se deles. Com um sorriso que escondia uma ponta de desprezo, ela olhou diretamente para a filha de João, ignorando-o completamente, como se ele fosse invisível. João, acostumado a identificar as sutilezas da discriminação, sentiu seu estômago revirar, mas manteve a calma. Minha filha só quer conhecer os animais, pensou, tentando se concentrar no momento, na experiência que deveria ser leve e educativa. A funcionária, porém, parecia ter outra intenção, e seu comportamento não passava despercebido para ele. Foi nesse instante que tudo começou a sair do controle. A funcionária, com um gesto sutil mas provocador, sugeriu que a menina chegasse mais perto da grade. Pode ir, querida, não há perigo, disse com uma voz doce, mas João sentiu que havia algo de sombrio por trás de suas palavras. Como um pai protetor, ele hesitou. Cada fibra de seu ser gritava para que ele afastasse sua filha, mas ao mesmo tempo, a funcionária sorria, em um jogo cruel, abusando da autoridade que ela tinha naquele ambiente. Ao perceber a relutância de João, a funcionária mudou de postura. Olha, senhor, se você tem tanto medo, por que não a deixa sozinha? Ela precisa superar o medo dos animais, não acha? A frase foi dita como se João estivesse sendo excessivamente cuidadoso, mas ele sabia que o objetivo dela não era outro senão o de intimidá-lo, de reduzir sua presença, de colocar em questão sua paternidade. A provocação era clara, um insulto velado que carregava consigo o peso de um preconceito histórico e doloroso. Sentindo-se encurralado, mas determinado a não reagir impulsivamente, João tentou argumentar, mas a funcionária cortou suas palavras com um gesto ríspido. Pai é quem educa, não quem prende a filha ao medo, ela disse, lançando um olhar duro. Nesse momento, o coração de João parecia bater mais forte, uma mistura de frustração, raiva e dor inundando seus pensamentos. Ele conhecia muito bem a dor de ser subestimado, de ser tratado como alguém inferior. Mas a última coisa que queria era que sua filha presenciasse tamanha injustiça. A pequena, sem entender a tensão entre os adultos, olhava para o pai, confusa, mas ainda encantada com os leões. João sabia que precisava manter a compostura, dar um exemplo de autocontrole para sua filha, mas cada segundo que passava era como se ele estivesse sendo desafiado a escolher entre seu orgulho e a segurança da menina.
Ele respirou fundo, determinado a não deixar que o preconceito daquela funcionária ofuscasse o brilho nos olhos de sua filha. Enquanto João tentava afastar a pequena de forma discreta, a funcionária deu mais um passo, instigando a menina a se aproximar ainda mais. Era como se ela estivesse testando o limite de João, tentando ver até onde ele aguentaria. E ele, lutando contra cada impulso, mantinha-se firme. Sabia que, ali, naquele momento, a maior superação não era apenas resistir à provocação, mas proteger sua filha de uma realidade que ainda era pesada demais para ela compreender. Em um instante de distração, a funcionária usou o que parecia ser uma técnica de descuido calculado. Ao inclinar-se para frente, forçou a menina a dar um passo à frente, colocando-a perigosamente perto da grade. João, em pânico, estendeu o braço e puxou a filha para si, seu instinto protetor acionado como nunca antes. "Chega", ele disse, com uma voz firme e carregada de autoridade. Mas ao fazer isso, percebeu que havia, finalmente, quebrado o código não escrito que a funcionária tanto queria impor. Aquela ação, ainda que rápida e discreta, foi o suficiente para que a situação tomasse um rumo inesperado. O olhar da funcionária mudou de desprezo para a fúria. Como se estivesse ofendida por ter sido desafiada, ela cruzou os braços e, com um olhar gélido, lançou uma última provocação, sussurrando: "Você não pertence aqui." As palavras ecoaram na mente de João, como uma sentença antiga, algo que ele escutava desde sempre, mas que nunca se tornava menos doloroso. Ele sentiu o peso de ser julgado apenas pela cor da sua pele, ali, diante de sua filha. Com a filha segura em seus braços, João virou-se para sair dali, sem trocar mais nenhuma palavra. Sabia que sua presença ali era uma afirmação de resistência, de dignidade. E enquanto caminhava, sentia o peso de cada passo, mas também uma estranha sensação de justiça, como se, ao proteger sua filha, tivesse também protegido a si mesmo, reafirmando seu valor e sua força diante da opressão. Ainda havia muito a enfrentar, e ele sabia disso. Mas naquele momento, ele se preparava para o próximo desafio. João ainda sentia o peso daquele encontro enquanto caminhava com sua filha para longe do recinto dos leões. Sua mente estava em turbilhão, mas ele tentava manter a calma para que a pequena não percebesse o que estava acontecendo. Ele sabia que o preconceito era um monstro silencioso, sempre à espreita, mas jamais imaginou que ele surgiria de forma tão perversa naquele passeio em família. Enquanto segurava firme a mão dela, sua determinação só aumentava. Sabia que não podia deixá-la crescer num mundo onde ela se sentisse menor, sem proteção e sem justiça. Ao se afastarem do local, uma segurança momentânea se instalou. Eles pararam em um banco para descansar, e João, ainda abalado, olhou nos olhos da filha. Ela, inocente, perguntou por que a funcionária havia sido tão rude. Como explicar algo tão complexo a uma criança? Com cuidado, João tentou traduzir o que aconteceu de uma maneira que ela pudesse entender, sem roubar sua alegria e esperança. Algumas pessoas, filha, não conseguem ver o que temos de bom. Elas só enxergam o que está na superfície, mas o que importa é o que temos aqui dentro, o nosso caráter. Enquanto conversavam, um segurança do zoológico se aproximou. João ficou em alerta, mas o homem, educado, apenas perguntou se estava tudo bem. Ele notou o olhar cansado de João e ofereceu ajuda. Foi então que João compartilhou, de maneira resumida, o que havia ocorrido. O segurança ficou chocado e prometeu que falaria com a administração. João, agradecido, aceitou o gesto, mas sabia que o problema era muito mais profundo e que não se resolvia com uma simples queixa. Aquilo era apenas um reflexo de algo muito maior. Após o encontro com o segurança, João percebeu que estava prestes a viver mais um daqueles dias em que precisaria ser um exemplo de superação. Ele sabia que o impacto daquele momento poderia moldar a visão de mundo de sua filha. Mas como ensinar resiliência sem transmitir amargura? Ele refletia sobre isso enquanto observava a reação da menina, que já havia voltado a sorrir, inocente e alheia ao fardo que ele carregava. Aquela cena o fortaleceu. Sua filha não devia carregar o peso do preconceito, e ele faria o possível para protegê-la. Mais tarde, ainda no zoológico, decidiram se aproximar de um espaço de recreação infantil. A filha de João, encantada, correu para brincar com outras crianças.
Ele, por um momento, pôde respirar aliviado, observando a alegria dela ao interagir com os outros. Era um lembrete de que, apesar das adversidades, ainda havia beleza e inocência no mundo. João sabia que aquilo era precioso e deveria ser preservado. Afinal, essas pequenas alegrias são como um escudo contra o preconceito, uma forma de ensinar a enfrentar os desafios com coragem. Enquanto aguardava, João começou a pensar em formas de ensinar a sua filha sobre o valor da justiça. Ele sabia que, para ela crescer forte, precisaria entender que a justiça é um direito de todos, mas também uma luta constante. Pensou em pequenas ações que poderiam ajudá-la a entender isso com o tempo, como valorizar o respeito ao próximo e defender os que sofrem injustiça. Era algo que ele queria incutir nela desde cedo, para que, no futuro, ela fosse capaz de fazer a diferença, de transformar o ambiente ao seu redor. Foi então que ele viu, ao longe, a funcionária racista. Desta vez, ela estava sozinha, e parecia ter percebido que João a observava. Por um instante, ele sentiu a raiva retornar, mas algo mais forte o conteve. Sabia que aquela luta era maior do que um simples confronto pessoal. Ele sentiu que a verdadeira vitória seria não permitir que aquela situação o tirasse do eixo, pois isso significaria que ela teria vencido. Em vez disso, João decidiu manter a serenidade, mostrando que ele era mais forte do que o preconceito que ela representava. Perto dali, outras pessoas começavam a notar algo diferente. Alguns pais que estavam próximos perceberam a tensão, e, curiosamente, alguns deles até se aproximaram de João, como se, de alguma forma, sentissem a necessidade de mostrar apoio. Foi um momento de união silenciosa, um entendimento mútuo de que ninguém deveria enfrentar esse tipo de situação sozinho. João sentiu que não estava completamente sozinho nessa luta, e isso lhe deu uma nova perspectiva, uma renovação de forças. Ao se recompor, ele lembrou-se de uma lição que sempre buscou passar: o valor do autocontrole. Ali, ele via uma oportunidade para ensinar isso à sua filha, ainda que indiretamente. Explicou que, mesmo nas situações mais difíceis, a verdadeira força vem da calma, da capacidade de não reagir com impulsividade. A gente não precisa ser agressivo para ser forte, filha. Ser forte é saber se controlar, escolher as batalhas e vencer pelo exemplo. E, naquele instante, ele estava sendo o exemplo. Com um último olhar para a funcionária, João ergueu-se e voltou sua atenção para a filha, que, feliz, veio correndo ao seu encontro. Ele percebeu que aquele momento era mais importante do que qualquer discussão ou desabafo. Ali, ao lado dela, ele sentiu que estava plantando uma semente de esperança, uma semente que, com o tempo, poderia crescer e florescer, transformando cada experiência dolorosa em força. E ele sabia que isso era só o começo. No dia seguinte, ainda marcado pelo episódio no zoológico, João decidiu que era hora de agir. Ele sabia que episódios de preconceito não podiam ser simplesmente ignorados. Com um senso de justiça pulsante, ele buscou orientação sobre como poderia formalizar uma denúncia contra a funcionária. Não queria apenas justiça para si, mas também para todas as famílias que já haviam passado por situações similares. Aquilo não era apenas sobre ele, era sobre um sistema que, frequentemente, tentava apagar a dignidade de pessoas como ele. João procurou um advogado conhecido, alguém de confiança, que compreendia a profundidade da situação. Em uma conversa franca, ele relatou todos os detalhes, cada insulto velado e cada tentativa de humilhação. O advogado, ao ouvir tudo, demonstrou solidariedade, mas também foi honesto sobre os desafios de uma denúncia como aquela. Infelizmente, João, casos de discriminação são difíceis de provar. Mas isso não significa que você não deva lutar. Essas palavras despertaram algo em João. Ele sabia que a estrada seria longa, mas também sabia que era preciso persistir. Com o apoio do advogado, João começou a reunir provas e depoimentos de testemunhas. Alguns dos pais que estavam no zoológico no dia do ocorrido se dispuseram a ajudá-lo. Cada testemunho era um tijolo a mais na construção de sua defesa. Ao ouvir as declarações de outras pessoas, João sentiu uma mistura de indignação e alívio. Era triste perceber que o preconceito era algo tão presente, mas, ao mesmo tempo, ele sentia que, unidos, poderiam fazer a diferença. Cada relato era um passo a mais rumo à justiça.
Em uma das reuniões com o advogado, João trouxe consigo a filha, que estava curiosa sobre todo o processo. Ele sabia que, apesar da pouca idade, aquela experiência seria uma lição de vida para ela. Explicou que, às vezes, lutar por justiça não era uma tarefa fácil, mas era uma questão de honra e dignidade. Filha, a justiça é um direito, mas também uma responsabilidade. Não podemos permitir que o preconceito vença. Aquela conversa reforçou o propósito de João, que não queria apenas uma punição para a funcionária, mas uma mudança real no ambiente que frequentavam. A notícia da denúncia começou a se espalhar entre conhecidos e na própria comunidade. Algumas pessoas apoiaram João de forma incondicional, mas, como sempre acontece em situações delicadas, houve aqueles que o aconselharam a deixar para lá, dizendo que ele estava se expondo demais. Porém, João não se deixou abalar. Sabia que, ao silenciar-se, daria ainda mais espaço para que atitudes como aquela continuassem acontecendo. E, mais do que nunca, ele estava determinado a ser a voz dos que não tinham forças para falar. O advogado orientou João a manter a calma e o foco, mesmo que o processo fosse desgastante. A cada etapa, João enfrentava um novo obstáculo, mas, em vez de recuar, ele usava a dor como combustível para seguir adiante. Nos momentos de dúvida, ele lembrava do olhar confuso de sua filha no dia do incidente e de sua promessa silenciosa de protegê-la de todo tipo de injustiça. Aquilo era o que o mantinha firme, transformando o sofrimento em uma fonte de superação. No decorrer do processo, João percebeu que sua luta era maior do que ele imaginava. Cada depoimento, cada detalhe coletado, parecia revelar camadas mais profundas de um problema estrutural. O preconceito não era apenas uma atitude isolada, era algo que se enraizava nas instituições, nos comportamentos, nas mentalidades. Ele percebeu que, ao buscar justiça, estava mexendo em algo muito maior. Mas, ao invés de intimidá-lo, essa descoberta só o motivou. Afinal, cada passo adiante era um ato de coragem e resistência. Mesmo em meio a todo o desgaste, João encontrou uma espécie de alívio. Ele passou a enxergar que sua luta poderia inspirar outras pessoas, mostrar que é possível enfrentar o preconceito com dignidade e determinação. E, com esse propósito renovado, ele decidiu que sua história precisava ser compartilhada, que seu esforço não deveria ser em vão. Ele queria que outras pessoas vissem que a justiça era possível, que a superação era real e que ninguém deveria se calar diante da opressão. À medida que o processo avançava, João continuava a ensinar sua filha sobre a importância de lutar pelo que é certo. Ele queria que ela crescesse sabendo que ser forte não significava ser agressivo, mas sim ter a coragem de enfrentar os desafios com integridade. A gente só conquista respeito, filha, quando não deixa o medo nos silenciar. E, com essas palavras, ele plantava nela a semente de uma força que transcende qualquer situação. Meses se passaram desde o início da denúncia, e João sentia o peso de cada dia. Não era uma luta fácil, mas ele sabia que estava no caminho certo. Durante esse tempo, sua filha crescia, e ele se esforçava para protegê-la do fardo daquela batalha. Mesmo assim, a menina percebia a tensão que rodeava o pai, em seu jeito inocente, demonstrava curiosidade. João entendia que ela estava aprendendo, de uma forma ou de outra, sobre a dureza do mundo. Mas ele também queria que ela visse que, apesar das dificuldades, é possível resistir. Em uma tarde tranquila, João recebeu uma ligação inesperada do advogado. Ele sentiu o coração acelerar enquanto ouvia a voz do outro lado da linha. João, parece que sua denúncia finalmente está sendo levada a sério. A administração do zoológico concordou em abrir uma investigação interna. Aquelas palavras soaram como um sopro de esperança. Era o primeiro sinal de que seu esforço não estava sendo em vão. Por mais que ainda houvesse um longo caminho pela frente, essa pequena vitória acendeu nele uma nova motivação. Com a investigação em andamento, João começou a receber olhares diferentes das pessoas ao seu redor. Alguns amigos, que antes hesitavam em apoiá-lo abertamente, passaram a demonstrar solidariedade. Ele se lembrava de conversas onde muitos diziam que essas coisas nunca dão em nada. Mas agora, havia uma mudança de percepção. Era como se ele tivesse rompido uma barreira invisível, mostrando que o preconceito, por mais forte que fosse, podia ser confrontado. João sabia que, aos poucos,
estava construindo um caminho de superação. Naquela noite, ele decidiu compartilhar com a filha o progresso da investigação. Em palavras simples, ele explicou que, quando alguém faz algo errado, a justiça precisa entrar em ação. Ele queria que ela entendesse, desde cedo, que a justiça não era apenas um conceito abstrato, mas uma prática que todos deveriam buscar. Filha, quando alguém nos machuca sem razão, temos o direito de nos defender, mas precisamos fazer isso do jeito certo. Ela, com seus olhos brilhantes, ouviu atentamente, absorvendo cada palavra como uma lição preciosa. Enquanto a investigação avançava, João notou que a funcionária racista parecia cada vez mais desconfortável. Havia algo nos olhos dela, uma expressão que oscilava entre a raiva e o medo. Para João, essa era a prova de que, por mais que o preconceito se esconda atrás de atitudes arrogantes, ele nunca é invencível. Ele sabia que, naquele momento, estava mostrando para ela que cada ato tem uma consequência. E, mesmo sem dizer uma palavra diretamente a ela, sua postura era um recado claro de que não se deixaria intimidar. Os dias que se seguiram foram tensos, mas João percebeu que sua história havia inspirado outras pessoas. Alguns conhecidos vieram lhe agradecer, dizendo que sua coragem os motivou a enfrentar injustiças em suas próprias vidas. João se sentia honrado por ser uma fonte de inspiração, e isso fez perceber que sua luta ultrapassava os limites do zoológico. Ele estava plantando uma semente de justiça e dignidade, que poderia crescer em cada pessoa que ouvia sua história e decidia não se calar diante do preconceito. A pressão da investigação logo fez com que a administração do zoológico se pronunciasse publicamente. Em um comunicado, afirmaram que estavam comprometidos em criar um ambiente mais inclusivo e que tomariam medidas contra qualquer forma de discriminação. João recebeu essa notícia com um misto de alívio e cautela. Sabia que palavras eram apenas o começo, ele queria ver ações concretas. Mas era um avanço, uma vitória parcial que dava ainda mais força ao seu propósito. Ele estava cada vez mais perto de alcançar a justiça que tanto buscava. Para João, essa declaração pública era uma evidência de que, quando se luta com coragem e integridade, é possível fazer o sistema responder. Ele pensava na sua filha e em todas as crianças que cresceriam com a consciência de que o preconceito não deveria ser aceito. E, ao imaginar o futuro dela, livre das amarras do ódio e do julgamento, ele sentiu que sua luta fazia sentido. Ali, no silêncio de sua casa, prometeu a si mesmo que continuaria a lutar até o fim, para garantir que a justiça prevalecesse. Em meio a essa jornada, João descobriu que a verdadeira superação não era apenas vencer o preconceito, mas também curar as marcas que ele deixava. Ele sabia que, ao conseguir justiça, não apagaria o que aconteceu, mas transformaria a dor em força. Ao lado da filha, ele se sentia renovado, mais forte e determinado a seguir. Ela era sua motivação maior, a razão pela qual ele não desistiria. Porque, no fundo, essa luta era por ela e por todas as gerações que viriam. Com o avanço da investigação, João sentia-se mais fortalecido, mas também sabia que cada progresso trazia novos desafios. Ele começou a perceber que o preconceito que enfrentava não era apenas um ato isolado de uma funcionária, mas algo enraizado na cultura daquele lugar. Era uma realidade difícil de encarar, mas ele sabia que, para alcançar uma justiça verdadeira, precisaria ir até o fundo dessa questão. Essa luta agora era mais do que pessoal, era uma missão de conscientização e mudança. Certo dia, João foi chamado para uma reunião com os representantes do zoológico. Ele foi recebido com formalidade, mas logo percebeu que o tom era defensivo. Eles tentaram minimizar o ocorrido, argumentando que a funcionária em questão não tinha histórico de discriminação. João, firme e calmo, deixou claro que o preconceito não é algo que precisa de um histórico para existir. O que importa é o que ela fez naquele dia, não o que ela parece ser aos olhos de vocês. Suas palavras ecoaram pela sala, e ele pôde ver o desconforto nos rostos dos representantes. Em resposta à sua fala, um dos administradores, tentando manter a postura, sugeriu que tudo poderia ser resolvido de forma discreta e amigável. João, porém, não se deixou convencer por essas palavras. Sabia que, muitas vezes, o silêncio é o que perpetua a injustiça. Ele respondeu com firmeza que sua intenção não era simplesmente encerrar o caso, mas garantir que situações como aquela não voltassem a acontecer.
Para ele, o que estava em jogo era algo muito maior do que uma resolução rápida e conveniente. Com a filha sempre em mente, João explicou que estava ali representando não só a sua própria experiência, mas também a de inúmeras pessoas que, como ele, já haviam enfrentado o preconceito de forma silenciosa. Ele mencionou o impacto que aquela atitude poderia ter nas gerações futuras, especialmente nas crianças que, como sua filha, merecem crescer em um ambiente livre de discriminação. Suas palavras eram um lembrete do compromisso que todos ali deveriam ter com a justiça e a dignidade humana. Após essa reunião, João percebeu que o caminho para a justiça seria ainda mais longo do que ele imaginava. Mas, em vez de desanimar, ele se viu ainda mais determinado. A cada conversa, a cada nova resistência encontrada, ele sentia que estava desafiando algo muito maior. Estava lidando com um sistema que preferia varrer o preconceito para debaixo do tapete e encarar suas próprias falhas. João, no entanto, sabia que não desistiria até ver uma mudança real acontecer. Nos dias seguintes, a mídia local começou a mostrar interesse pelo caso. A história de João e sua luta contra o preconceito chamou a atenção de jornalistas, e ele recebeu convites para contar seu relato. No começo, hesitou, pois sabia que expor-se publicamente traria ainda mais olhares para sua vida. Mas, ao conversar com o advogado e refletir sobre a importância daquilo, decidiu que sua voz não poderia ser silenciada. A história precisava ser contada, não por ele, mas por todos os que viviam na sombra do preconceito. Com a divulgação na mídia, João sentiu que sua luta ganhava um novo alcance. Pessoas de diferentes lugares começaram a enviar mensagens de apoio, compartilhando suas próprias experiências de discriminação. Ele percebeu que, ao se abrir, estava unindo vozes que, até então, estavam caladas. Aquelas mensagens davam-lhe ainda mais força para continuar, pois ele sabia que não estava mais sozinho. Agora, sua luta era coletiva, e cada pessoa que apoiava representava um passo a mais rumo à justiça. A repercussão gerada pela mídia fez com que o zoológico finalmente se comprometesse a tomar medidas mais sérias. Eles anunciaram a criação de um comitê para revisar as políticas internas e garantir que todos os funcionários passassem por treinamentos de conscientização. João recebeu essa notícia com cautela. Sabia que palavras e promessas podiam facilmente se perder com o tempo, mas era uma primeira vitória. Uma conquista que, embora pequena, mostrava que a pressão podia, sim, gerar mudanças. Durante uma entrevista, João foi questionado sobre o motivo de sua perseverança. Ele sorriu e, em uma resposta simples, resumiu o que sentia. Eu faço isso pela minha filha e por todas as crianças que merecem um futuro melhor. Ele sabia que sua luta era um símbolo de resistência e superação, uma prova de que é possível transformar a dor em uma causa. E ao dizer isso, sentia-se aliviado, como se, finalmente, estivesse conseguindo dar um sentido maior a toda aquela dificuldade. Com a esperança renovada, João continuava em sua jornada. Sabia que ainda havia muito por fazer, que a luta contra o preconceito é longa e cheia de desafios. Mas agora, ele tinha ao seu lado uma comunidade, um grupo de pessoas que acreditava na importância da justiça e da dignidade. Ele olhava para sua filha e sentia que, mesmo que o caminho fosse árduo, estava construindo algo que deixaria um legado, algo que ela um dia compreenderia com orgulho. O impacto da exposição pública foi maior do que João imaginava. Ele passou a receber não só mensagens de apoio, mas também algumas críticas de pessoas que não compreendiam a profundidade de sua luta. Para que tanto barulho? Isso tudo não passa de exagero, diziam alguns comentários. João, no entanto, sabia que esse tipo de reação era comum e que, muitas vezes, as pessoas preferem ignorar o preconceito do que reconhecê-lo. Ele se mantinha firme, ciente de que sua história estava ajudando a abrir os olhos de muitos. Em uma dessas noites, enquanto conversava com sua filha antes de dormir, ela perguntou por que algumas pessoas achavam que ele estava errado. João respirou fundo e tentou explicar que, muitas vezes, o preconceito vem disfarçado de normalidade, como algo que é aceito e até defendido. Sabe, filha, algumas pessoas preferem não ver a injustiça, porque isso as faz sentir desconfortáveis. Ele queria que ela entendesse que lutar por justiça era algo nobre, mesmo que nem todos compreendessem isso. Para João, a jornada estava deixando marcas profundas.
A exposição trouxe à tona memórias dolorosas de outros momentos em que ele havia sido alvo de discriminação, mas que preferiu não confrontar. Agora, ele percebia que essa luta era também uma oportunidade de cura, de libertar-se das dores antigas que, de certa forma, ainda o perseguiam. Enfrentar o preconceito, portanto, tornou-se um processo de transformação pessoal, uma forma de ele mesmo superar traumas do passado e se reconectar com sua própria força. O apoio de amigos próximos foi essencial para João. Em momentos de dúvida, ele sabia que podia contar com pessoas que entendiam o que ele estava enfrentando. Em um desses encontros, um amigo sugeriu que ele falasse sobre o que aprendeu ao longo dessa jornada, como uma forma de inspirar outras pessoas. João pensou sobre isso e percebeu que sua história, além de buscar justiça, era um convite à reflexão e à mudança. E, naquele momento, ele sentiu que seu propósito estava ficando mais claro. Com o passar dos dias, o impacto do caso no zoológico se expandiu ainda mais. Outras pessoas que já haviam frequentado o local começaram a compartilhar suas experiências de discriminação. João percebeu que sua denúncia havia dado voz a uma dor coletiva, um sentimento de opressão que muitos carregavam em silêncio. Ele sentiu-se parte de algo maior, de um movimento que exigia respeito e dignidade. Aquela conexão com outras pessoas o fortalecia, pois mostrava que sua luta tinha eco. Enquanto isso, a administração do zoológico parecia cada vez mais pressionada. A promessa de mudança precisava sair do papel, e João sabia que deveria permanecer atento para garantir que as palavras se transformassem em ações. Ele continuava em contato com o advogado e com outras pessoas influentes, acompanhando cada passo do processo. Era um trabalho árduo, que demandava paciência e resiliência, mas ele sabia que o resultado valeria a pena. O que ele buscava era mais do que justiça, era um legado. Em um momento de introspecção, João refletiu sobre o impacto que essa experiência teria em sua filha. Ele sabia que ela estava absorvendo cada lição, cada ato de coragem e resistência. E, embora ela ainda fosse pequena, ele tinha certeza de que essa história permaneceria com ela. Um dia, ela vai entender tudo isso, pensou consigo mesmo, sentindo-se orgulhoso por estar construindo um exemplo para ela seguir. Sua luta era, em parte, uma herança de valores, de força e de dignidade. Ao se lembrar dos passos que já tinha dado, João reconheceu que havia se tornado uma pessoa mais forte. Aquela experiência o transformará, revelando um lado seu que talvez ele mesmo desconhecesse. Ele agora entendia que a superação não era apenas um ato de resistência, mas também de autoconhecimento. Ao enfrentar o preconceito, ele descobriu forças que jamais imaginou possuir, e essa descoberta era algo que ele levaria para o resto da vida. Em meio a tudo isso, João nunca deixou de dedicar tempo e carinho à sua filha. Ela era o centro de sua vida, a razão pela qual ele se mantinha firme. Ao olhar para ela, via o futuro que estava ajudando a construir, um futuro onde ela poderia andar com a cabeça erguida, sem medo ou vergonha de quem era. E, com essa imagem em mente, ele sabia que continuaria lutando, não importava o quanto ainda teria que enfrentar. Conforme os meses passavam, João sentia o peso da batalha, mas também percebia a transformação ao seu redor. A investigação no zoológico resultou na demissão da funcionária envolvida, e uma nova política de treinamento para os colaboradores foi anunciada. Apesar dessas medidas, ele sabia que a verdadeira mudança não viria apenas de ações institucionais, mas da conscientização de cada pessoa que acompanhava sua história. Esse era o efeito mais poderoso de sua luta, a capacidade de impactar corações e mentes, de abrir os olhos para o preconceito que tantos insistiam em ignorar. Em casa, sua filha começou a fazer perguntas mais profundas sobre a situação. Agora, ela queria entender mais sobre o que era o preconceito, sobre por que algumas pessoas agiam com tanto desrespeito. João percebeu que aquela era uma oportunidade de ensinar uma lição valiosa. Ele explicou que, muitas vezes, o preconceito nasce da ignorância e do medo. As pessoas temem o que não conhecem, e isso as faz tratar os outros de maneira injusta, disse ele, tentando simplificar uma questão tão complexa. João sabia que a curiosidade da filha era um sinal de amadurecimento. Ela estava absorvendo cada lição de vida que ele compartilhava, cada exemplo de superação que ele demonstrava. Em uma dessas conversas, ele a incentivou a tratar todos com respeito, independentemente de qualquer diferença.
A justiça começa com o respeito, filha, afirmou ele. Ele queria que ela crescesse sem carregar o peso do ódio, que se tornasse uma pessoa que valorizasse a diversidade e a dignidade humana acima de tudo. As repercussões do caso continuaram a crescer, e João foi convidado para participar de eventos sobre igualdade e justiça social. Ele, que nunca havia imaginado ser um porta-voz, percebeu que sua voz agora ecoava para além da sua própria experiência. Ao compartilhar sua história, ele incentivava outras pessoas a se posicionarem, a enfrentarem o preconceito com coragem e determinação. Em cada discurso, ele sentia que não falava apenas por si, mas por todos que já foram silenciados pelo medo e pela opressão. Enquanto João participava desses eventos, ele se conectava com pessoas de histórias semelhantes. Cada encontro era uma troca de experiências, uma reafirmação de que sua luta fazia parte de um movimento maior. Ele conheceu famílias que também enfrentaram discriminação e viu nelas a mesma dor e resiliência. Essas conexões o fortaleceram, mostrando-lhe que, embora o preconceito fosse uma realidade dura, havia esperança quando as pessoas se uniam em prol de um mundo mais justo. Em um desses eventos, uma jovem, inspirada pela história de João, contou que decidiu denunciar um episódio de discriminação que havia sofrido no trabalho. Ela agradeceu a ele por mostrar que a coragem é o primeiro passo para a mudança. João ficou emocionado ao ver o impacto de sua jornada na vida de outras pessoas. Ele percebeu que sua luta era como uma chama que iluminava caminhos para aqueles que ainda estavam na escuridão. A justiça, afinal, não era apenas um ideal, mas uma conquista que se alcança através de pequenas ações. De volta para casa, João compartilhou essa experiência com sua filha. Ele queria que ela entendesse que, mesmo nas situações mais difíceis, há sempre uma maneira de transformar o sofrimento em algo positivo. Ele a ensinava que a superação é mais do que vencer os desafios externos, é sobre encontrar a paz dentro de si mesmo, sobre saber que se fez o que era certo, mesmo que o mundo nem sempre compreenda. Para ele, essa era a verdadeira essência da justiça. A cada novo dia, João via como sua história inspirava mudanças reais. Não era fácil, e ele sabia que a luta contra o preconceito ainda tinha um longo caminho a percorrer. Mas ele sentia que havia deixado uma marca, uma pequena revolução nas atitudes e pensamentos das pessoas que o acompanharam. Essa era sua vitória, mais profunda do que qualquer sentença ou medida disciplinar. Era o poder de mudar a realidade ao seu redor, de mostrar que ninguém precisa aceitar a injustiça como algo inevitável. Enquanto refletia sobre tudo o que havia conquistado, João percebeu que o caminho da superação era interminável. Era uma jornada que ele trilharia para sempre, tanto para si quanto para as gerações que viriam. Ele estava disposto a ser um exemplo para sua filha, a continuar mostrando que o respeito e a dignidade são inegociáveis. Essa era sua promessa silenciosa, um compromisso com ela e com todos aqueles que ainda enfrentariam as sombras do preconceito. Com o passar do tempo, a luta de João ganhou uma nova dimensão. Ele já não via o preconceito apenas como algo a ser enfrentado, mas como uma oportunidade de educar, de abrir mentes e corações. A história que começou com dor e injustiça transformou-se em uma jornada de conscientização, e ele se viu, cada vez mais, dedicado a essa causa. Em encontros com famílias, ele compartilhava lições que aprendeu ao longo do caminho, sempre enfatizando a importância de não se calar diante da opressão. João se tornou um símbolo de superação e justiça, um exemplo vivo de que a mudança é possível. Em casa, sua filha continuava a ser sua maior motivação. Ela crescia com orgulho do pai, entendendo cada vez mais o significado de sua luta. Em uma noite, antes de dormir, ela perguntou a João se ele achava que o mundo um dia seria justo para todos. Ele, emocionado com a profundidade da pergunta, respondeu com sabedoria: "Filha, a justiça começa dentro de cada um de nós. Quando escolhemos respeitar e lutar pelo que é certo, estamos ajudando a construir um mundo mais justo." Ele queria que ela entendesse que a transformação começa nas pequenas atitudes, nos gestos que, por menores que sejam, ecoam no coração das pessoas. A trajetória de João inspirou outras famílias a falarem abertamente sobre o preconceito. Ele percebeu que sua história era, na verdade, uma história coletiva, algo que conectava todas as pessoas que, de alguma forma, enfrentaram a discriminação. Em eventos, ele ouviu relatos de dor, mas também de superação, de pessoas que,
motivadas por sua coragem, decidiram lutar por seus direitos. Para João, isso era a maior recompensa de sua luta, ver que sua experiência ajudava a curar feridas, a criar um espaço onde as pessoas podiam expressar suas dores e esperanças. Com o apoio de líderes comunitários, João se envolveu em projetos de inclusão e educação. Ele acreditava que a raiz do preconceito estava na ignorância e na falta de empatia, e por isso via a educação como a ferramenta mais poderosa de transformação. Em palestras e oficinas, ele incentivava jovens e adultos a questionarem suas próprias crenças, a enxergarem o outro com respeito e compreensão. Para ele, essa era a melhor maneira de garantir que as próximas gerações não precisariam passar pelas mesmas dores que ele enfrentou. Um dia, João foi convidado para dar uma palestra em uma escola. A sala estava cheia de jovens curiosos, e ele percebeu que aquele momento era especial. Ao compartilhar sua história, ele notou a atenção nos olhos dos estudantes, a curiosidade e o impacto de suas palavras. Ele sabia que aqueles jovens estavam absorvendo não só uma história de vida, mas uma lição sobre a importância da justiça e da empatia. E ao final, ele ouviu de um dos alunos: "Um dia, quero ser como você, lutar pelo que é certo." João sentiu-se renovado, pois viu ali uma semente de esperança. A cada nova experiência, João consolidava sua missão de vida. Ele sabia que sua luta contra o preconceito jamais terminaria completamente, mas ele também sabia que cada passo, cada palavra, contribuía para um mundo mais justo. Ele havia aprendido a transformar a dor em propósito, e isso o tornava uma pessoa ainda mais forte e determinada. Sua trajetória era uma prova de que, apesar de todos os desafios, é possível construir algo belo a partir da adversidade, algo que inspira e transforma. Nos momentos de introspecção, João refletia sobre a importância da resiliência. Ele entendia que, para combater o preconceito, era preciso paciência, determinação e uma dose de esperança. Cada pequena vitória era uma confirmação de que estava no caminho certo, de que sua luta tinha um impacto real na vida das pessoas. Ele se sentia grato por ter encontrado um propósito que não só ajudava a si mesmo, mas também fortalecia sua filha e sua comunidade. Ao olhar para o futuro, João sabia que ainda enfrentaria obstáculos, mas ele estava preparado. Sua história, que começou com um episódio de discriminação, agora era uma missão de vida, um compromisso com a justiça. Ele estava determinado a continuar, a inspirar novas gerações e a garantir que ninguém precisasse passar pelo que ele passou. E, com sua filha ao seu lado, ele sabia que tinha forças para seguir em frente. E então, depois de toda essa jornada, fica uma pergunta que não quer calar: e você, está pronto para enfrentar as injustiças que aparecem em seu caminho? Será que você tem a coragem de lutar pela justiça, mesmo quando tudo parece estar contra? A história de João nos mostra que o preconceito só será vencido quando cada um de nós escolher fazer a diferença, quando decidirmos não nos calar e exigir respeito, não só para nós, mas para todos ao nosso redor. Agora, que tal aplicar isso na sua própria vida? Se você conhece alguém que já sofreu preconceito, que tal oferecer uma palavra de apoio, estar ao lado dessa pessoa? Ou, quem sabe, começar a repensar algumas atitudes e ajudar a construir um ambiente mais justo ao seu redor. Pequenos gestos fazem grandes mudanças, e é assim que se constrói uma sociedade mais justa. Se você sentiu que essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando para que possamos juntos aprender e crescer com cada novo relato. A jornada contra o preconceito é longa, mas, juntos, podemos fazer com que ela valha a pena. Até a próxima história!